Grande Cabral! E aí? Tudo bom? Deu certo? Deu Você certo, sabe tá que vendo? eu contratei até uma equipe de pessoa craque nesse negócio aqui para me ajudar, porque Ah, não é difícil. Isso eu vou é te igual contar. andar de, Não é é igual andar de difícil. bicicleta. Não, ainda ontem teve um negócio do Chile muito interessante É, e eu participei foram 5 enólogos do Chile direto, fizeram uma degustação e o último foi o Mário Gás. é. E o Mário também sofreu com o negócio do som, não sei o que e tal. Falou, pô, mas eu não entendo isso. Aí eu respondi, falei, Mário, quem tem acima de 40 anos, a informática é uma desgraça, né? Tá todo Não mundo na tem... pré-história, na É, pré-escola, né? Na não pré-escola. dá. Não dá, mas eu, sinceramente, eu te digo, olha, claro que participo muito e tudo mais, mas não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu tenho uma dificuldade tremenda com esse trem. Normal, normal. É, mas Tudo. quem vai fazer? Quem mandou não estudar, né? Só fica bebendo. Então, Que trabalho difícil, né? Só bebe, né, cara? Dureza, viu? eu só bebo, eu só bebo. Deixa eu Sua luz, ligar aqui. você tá um pouco escuro no rosto aí. Não, pera. Eu tenho uma luz aqui, pera que tem. Ah, aê! Eu tenho. Brilhou! O Ó, homem brilhou. Agora peraí, sim. tem aquela. Ó, Ah, sim, tá ótimo. agora sim, tá. Agora Não, sim. agora eu acendi tem ventilador, tem tudo. Eu só. Fica bom Não, assim? assim tá escuro, pra você É. beleza. Isso, tá vendo? É. Eu só dispensei o mordomo e o resto tudo nós estamos fazendo sozinho. Ah, legal. Ah, o Romulo tá falando bons tempos em suas idas a Alphaville. Bons tempos. Eram os tempos em que eu ia. Não sei, houve uma época, e já que a gente pode começar a conversar, Não, houve uma época já que já eu te chegava a dar apresento. 80 palestras por ano, né? Nossa Senhora. 80. Eu fiz uma conta uma vez, e a Leda estava sempre comigo, então ela registrava e tal. 2 anos seguidos, um ano foram 18 mil, outro ano foram 19 mil pessoas que assistiram as palestras. Caramba. Porque o Pão de Açúcar tem clientes que não acaba mais. E a gente podia fazer ou próximo da loja, no auditório, alguma coisa que tinha, ou 50% eu fazia no auditório do Pão de Açúcar, aquele que tem... É aquele que eu ia lá, né? Isso, Ali na atrás da Batatais. Pingadeira. Mas você sabe de uma coisa, que depois houve uma inspeção do Corpo de Bombeiro lá e proibiu palestra porque diz que não tem rota de fuga. Aí eu falei com o comandante dos bombeiros, eu falei, mas olha, quem vem aqui vem para beber, ninguém vem para fugir. Né? Não, mas pode acontecer uma desgraça. Eu falei, mas o cara morre feliz, morre tomando... Tá tudo vinho, bem, tá tudo né? alegre, né? Mas, aí não deixam mais fazer palestra lá, você acredita? Sim, Aquele não. auditório é E enorme. tá fechado aquilo até hoje? Não, tem reuniões da companhia. Não, mas Reuniões não fizeram a rota de fuga, nada? Não mexeram no Puta, que projeto. judiação aquele espaço, cara. Então, e olha, ali Acho que era questão de dar uns vinhos lá para os caras, para eles enxergarem a rota de fuga. ali foi uma história bonita, de um período. Nós passamos por vários períodos, né? E hoje, por exemplo, hoje, você vê, o que é que está acontecendo hoje? Você sente isso, todos nós sentimos isso. Nós estamos com um excesso de pessoas interessadas em vinho e estamos com a proibição de nos encontrarmos para falar de vinho. Quer dizer, está um negócio meio esquisito. Estranho. O que acontece com o vinho? O vinho, ele tem a primeira capacidade dele, a primeira, que é fundamental, ele é agregador. Ele chama a gente em volta dele. Aproxima. E ele é caprichoso, porque se você reparar, você pode convidar o casal mais importante para ir comer na sua casa. Vocês sentam na mesa para comer, não dá 5 minutos, vocês estão falando do vinho que estão tomando. É verdade. Então a gente muda todo o assunto. Se quiser falar da comida, fala, começa a contar a história de criança. O problema é daqui a pouco tem sempre uma sábia voz na mesa que diz, pô, mas esse vinho tá... Aí começam a falar, se é Cabernet, se é Merlot e tal. Então o que acontece? O vinho é agregador. Aí quando você vem com a imposição, essa porcaria que veio da China nos colocou, veio o Covid, fica muito difícil. Ontem mesmo nós fizemos uma prova online, né? Parece que tinha umas 50 pessoas que foram selecionadas pela Wines of Chile.
provamos 5 vinhos maravilhosos, os enólogos falando, como eu estou falando aqui com você. Claro que eles não estavam me vendo, porque não dava, porque foi por um outro sistema, não cabia todo mundo na tela e tal. Tudo bem, os vinhos são excelentes, mas foi um encontro frio, muito frio, né? É algo assim, é algo... Sem sentido, sem sentido. Ô Marcos, você sabe melhor do que eu, principalmente nós que trabalhamos motivando os outros a tomarem vinho, ensinando, os olhos, as expressões, a sua locução, como você descreve aquele momento em fração de 10 segundos, você fala uma palavra que encanta, você descreveu tudo, né? Como você olhar para uma pessoa de alta personalidade conhecida e você se põe até mudo na frente, né? Às vezes eu brincava, o que eu falo se eu encontrar com a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? O que você fala para uma mulher daqui? Não tem. Não tem palavras, né? Não tem. Então, às vezes... Esse é igual dar presente para quem tem muito dinheiro. O que dá de presente para quem tem muito dinheiro? E tem uma história bonita sobre isso, que é o seguinte, às vezes o mais simples é o que ele mais gosta, porque ninguém deu para ele. É, verdade. Dá uma caneta Bic pro fulano, fala, olha, eu não tenho uma parte 51, mas tenho uma Bic. O capô, eu não ganhei nunca uma Bic na vida. Eu tenho o primeiro, pronto. Né? Eu tenho prova disso, é verdade. Nós estamos sofrendo muito com esse negócio do vinho. Agora, o pessoal está tomando, ótimo. Esse é o lado positivo. Descobriu que ele em família, ele é muito gostoso para juntar, sentar, reunir, falar, né? Expressar opiniões. E termina as discussões da família, né? Que todo mundo fica feliz. Ou começam novas. Mas tem outra coisa, Marcos, que as pessoas não estão percebendo. Entre a mesa de jantar e o quarto não tem bafômetro. Então, você vai se arrastando, né? Você pode ir de 4 para ir dormir e acabou. Que está tudo bem. Os restaurantes sofreram muito com isso. Muito. Mas a gente estando em casa, a gente pode, com muita desenvoltura e despreendido, sem muita regra até protocolar, né? Você usufruir do vinho e dos bons momentos. É verdade, né? Nós sabemos disso. Deixa eu apresentar você. A experiência que nós temos. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou beber então, hein? Posso beber? Fica à vontade. Até o fim da live você está muito leve. Não, ó. Nossa, é um vinho do Porto. Tem um decanter aqui com Porto, novinho, aberto, uma LBV. Ó, põe aí um pouquinho para mim aqui, ó, Cabral, tá vazio aqui. Ah, se esqueci de pôr o vinho aqui. Ah, meu Deus. Olha. Eu pedi, se minha esposa estiver ouvindo, ela vai trazer para mim um golinho de vinho. Eu já... Então, vamos lá. Olá, meus amigos, bem-vindo a todas e a todas. Sou Marco Alvim, consultor internacional de vinho, estou há 40 anos no mercado de vinho. Hoje, perante meu amigo, eu estou tão pouquinho tempo no mercado. Temos aqui um grande amigo, um convidado ilustre, especial, bem respeitado no mercado do vinho, tanto no Brasil como em Portugal. É muito bom, muito bem conhecido lá. Ele dedicou uma vida inteira em vinhos e eu estou muito feliz dele participar conosco dessa live de hoje. Cabral, eu vou falar rapidamente só seu currículo, bem minúsculo, tá? Porque é extenso, eu ia perder o dia inteiro hoje, a noite toda para falar de você. Nada disso. Mas eu vou comentar aqui que ele é um ex-administrador hospitalar, que isso é interessante, e se apaixonou por... Troquei a consequência pela causa. Exatamente. Se apaixonou por vinho em 1969, depois eu conheço essa história, mas é legal você comentar como começou. E de lá para cá, são 51 anos dedicado ao mundo do vinho. É espetacular. Consultor do Grupo Pão de Açúcar há 20 anos. 20 anos, né? 24? Nossa, 24 anos. Foi agora, dia 30 de novembro. 24 Meu Deus anos. do céu, palmas para você. Fazer bodas de prata. Se deixar. Se deixar. Se deixar.
especialista em vinhos portugueses e tem 6 livros já escritos, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Fundador da confraria SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que foi em 1980, a primeira confraria de vinho do Brasil. Do Brasil, muito legal. 80, tem 40 anos já. 40 anos. E eu posso dizer com todas as letras, não existe ninguém que possa falar do vinho no Brasil como o Cabral. A história do vinho do Brasil como Cabral. Ninguém. Não, eu conheço muita gente, duvido. O Cabral é o cara que conhece o vinho, conhece a história no Brasil do vinho. Então vamos lá. História. Hã? Agora, eu preciso apresentar você para os amigos que estão nos vendo, nós dois. Eu estava pensando, falei, puxa, como é que eu vou apresentar o Marco? Agradecer o convite e como é que eu vou dizer? Aí eu lembrei de uma história, falei, puxa, o pessoal vai entender o nosso tempo que nós estamos no vinho. Diz a Bíblia no Velho Testamento que depois que acabou o dilúvio, Noé plantou a vinha e fez o vinho. E, aliás, foi o primeiro cara a tomar um fogo, né? Noé foi o primeiro, está registrado. Ficou bêbado, tirou a roupa na frente dos filhos, foi castigado por isso e tudo mais. Fez uma folia. Está tudo na Bíblia, não sou eu que falo, está tudo na Bíblia. Podem olhar. Está lá documentado. Mas o que não está comentado lá é que esse vinho que o Noé fez, depois de pronto, alguém precisou vender. Aí chamaram o Marco e nós dois estamos trabalhando desde aquela época. Nós estamos divulgando o vinho desde aquela época. Boa! Faz pouco Chateau tempo, Arca. né? Já viram falar nesse? Chateau Arca, em homenagem à Arca do Noé. Foi o primeiro rótulo, né, da humanidade. Nós nos conhecemos há mais de 40 anos e, claro, éramos cheios de... Eu estou com 70, então eu ainda trabalhava na área médica e depois saí da área médica para me dedicar só ao vinho. Então, cheio de paixão, cheio de vontade de ver as coisas acontecendo no mundo do vinho e com uma vantagem meio maluca. O que está acontecendo hoje, desse mundo está bebendo vinho como água e tudo mais, eu comecei do zero para tentar ensinar as pessoas, fazendo a SBAV. Mas o Marco não. O Marco foi trabalhar numa empresa, extremamente, já que ele falou que eu conheço a história do vinho no Brasil, numa empresa que foi a grande responsável por fazer o brasileiro tomar 1.940.000 caixas de Liebfraumilch alemão nos anos 90, né? Que foi uma empresa que trouxe o Conte Toro para o Brasil e vendeu que nem água. Cussino Macul. Macul também. Ou seja, o Marcos trabalhou numa empresa que foi, durante mais de 20 anos, o maior vendedor de vinho no Brasil importado. Não quero dizer das vinícolas, porque das vinícolas brasileiras, a Aurora sempre liderou com 51% da produção e da venda, as grandes cooperativas, depois vieram as vinícolas familiares, que estão aí até hoje. Mas esse volume que nós assistimos hoje de venda, claro que alargou, nós temos aí mais, talvez 300, 400 importadores novos, mais 150 ou 200 vinícolas brasileiras. Mas quando nós começamos lá atrás, e a gente falava de vinho, eu me lembro, mesmo em família, o pessoal que olhava com o rabo do olho e dizia que você era metido, né? E tinha só 6 importadoras. Então, esse cara está metido em intelectual, pô. Como é que ele fica falando desses negócios assim, né? Como é que é? Então, as pessoas não sabem e estão descobrindo hoje, eu acho isso muito bonito. Quem gosta de vinho tem que ser um maluco apaixonado por história, geografia, ciências humanas, fundamentalmente. Aí dentro da geografia tem que saber... agronomia. Tem que saber de agronomia, de enologia. E a gente conversa com enólogo de igual para igual, e nós não somos enólogos, nós somos enófilos. Isso. Então, conversamos com o sommelier, sabemos fazer o que faz o sommelier, que é um trabalho brilhante, e não somos sommelier, mas sabemos tudo que tem que ser feito e tal. Ou seja, a profissão do vinho te transforma numa pessoa multifacetada. E aqueles que têm destino e tino para serem empresário da área,
seguem em frente e vão, como hoje nós temos aí dezenas de grandes importadoras com 50, 60, 70 anos de idade, e que se mantém com toda a legislação brasileira, todos os impostos que nós temos, que é um negócio meio maluco. Mas o que eu respeito mais nessa nossa relação de amizade e dos grupos que estão se juntando, que agora temos, por exemplo, o Proninho, que é um grupo que tem as entidades todas, e os enófilos, jornalistas e tudo mais, existe aí um grupo de umas 30, 40 pessoas que são chamadas a turma da primeira hora. E essa turma da primeira hora está lá o Marcos, estou eu, está o Jorge Luque, está o Amarante, né, tá o Didu, né? Tem um monte de gente que é a turma da primeira hora, que hoje a turminha que vem nos sucedendo, mais 2 gerações para frente, porque eu, por exemplo, já tenho um neto de 19 anos, né? Então essa turminha que está vendo, está encontrando um caminho tão pronto, tão fácil, bem feito, tão arrumado, né? Que, olha, não era fácil. Nós fomos bandeirantes, né? O Marcos sabe o que era explicar o QBA dos vinhos alemães, ter aquela pronúncia certa para aqueles nomes desse tamanho. Qualitätsweinbier. E depois... E o detalhe, eu não sei se você sabe disso, lá a gente fazia um trabalho de jesuíta, a gente pegava uma malinha, tipo aquela de propagandista de médico, enchia de garrafas geladas, ia lá no cliente, provava, voltava para a base, trocava os vinhos e ia ficar o dia inteiro fazendo esse trabalho, cara. Eu tenho uma passagem, eu tenho uma passagem histórica em 94, que eu fui para a Escócia, e na volta da Escócia, a viagem foi magnífica, inclusive eu fui de Concorde, de Nova York para Londres, de Concorde, voei de Concorde, né? Legal, vai. Você tem uma ideia como eu estou ficando velho. Você conhece mais alguém que voa de Concorde? Não, no Brasil não. Exatamente. Bom, mas na volta nós voltamos de primeira classe da Varig. Foi uma viagem linda que a JB preparou. E eu sei que foi servido um pato, na primeira classe, levava 3 horas o serviço de primeira classe da Varig. Um confit de caná com purê de maçã e mais umas ervas, uma coisa assim. Vocês não vão acreditar que eu virei porque o comissário de bordo, um elegantíssimo, né? O pessoal da Varig era exemplo para o mundo inteiro. E eu estava com o Clive Dias, nosso querido amigo Clive, que é o maior colecionador de uísque do mundo, nós estávamos todos juntos, e o Sérgio Arno junto. Eu virei para o fulano, isso só lembrar das coisas da Alemanha, e virei para o fulano e falei, olha, este prato deve combinar muito bem com um vinho chamado, você vai conhecer, vai lembrar, Hyperhäufer, Morin Muscat, Santos Rossus Capelli, Trockenbeeren. O cara, eu não vou me esquecer nunca do nome dessa desgraça. O cara falou, um minutinho só, por favor. Ele não fala alemão. E me volta com 2 garrafas. Ele tinha 2. Desse Hyperhäufer, Morin Muscat. Eu me lembro da cara do Clive. O Clive falou, Cabral, o que é isso? Eu falei, não sei, esse avião deve ter adega, porque o cara saiu daqui, foi buscar e trouxe. E entendeu, né? E entendeu. Ele falou, isso, você sabe que não são todos que pedem esse vinho que combina com esse prato? Eu nem tinha visto a carta, mas tinha. E o Trockenbeeren Auslese já é uma palavra desse tamanho. Mas eu queria dizer para o público que nos assiste, para você ter uma ideia. Hyperhäufer, Morin Muscat, Santos Rossus Capelli, Trockenbeeren Auslese. Quer dizer, 2 uvas, Hyperhäufer, Morin Muscat, 2 uvas. Santos Rossus Capelli era o vinhedo. Trockenbeeren Auslese era colheita tardia e tal, aquela história toda. Bom, então, isso naquela época, gente, era um cabedal. E hoje os nomes estão mais... Hoje você conhece as regiões, você pede por região, se quer um DOC G, sei lá o que for e tal. Graças a Deus, o conhecimento está muito disseminado. E você tem o tio Google, né? Você entra no tio Google e o Google te conta tudo e tal. Não, os rótulos europeus, e especialmente os franceses, é um GPS, né?
tá lá tudo, a região, a cidade, quem fez, é muito fácil chegar, é só olhar o rótulo. Então, e com isso, as pessoas talvez não saibam, em 1980, quando eu fundei a SBAV, não existia um livro sobre vinho escrito por um brasileiro. Um livro de conhecimento geral. Não técnico, tinha um, do professor Inglês de Souza, daqui da Universidade de Pirassununga, né? Que era sobre plantio de uvas, mas no começo ele falava alguma coisa, só. Depois, o Marcelino de Carvalho fez o, né, Assim Falava Baco, que era um livro mais voltado com etiqueta, mas falando bastante das regiões vinícolas do mundo. Isso depois. E o Sérgio Paula Santos começou também a escrever. Sérgio Paula Santos, Sérgio Paula Santos, médico otorrino, começou a escrever. Mas em 1980 não tinha nenhum. Hoje, eu fico feliz. Nós temos uma edição, agora parou um pouco por causa dessa pandemia e tudo mais, mas nós já tivemos aí no ano 2010, 2015, chegamos a ter 50 livros escritos por quem? Por brasileiro, como eu, como o Marcos. Não, eu não escrevi livro ainda. Estudaram, não, breve. ele ainda não escreveu porque ele é preguiçoso, ele ainda vai escrever, mas eu queria avisar a todos, ele é alfabetizado, tá? Não fique chateado, ele sabe escrever. Mas nós todos escrevemos e nós criamos uma literatura. E agora é que vem o mais bonito, que as pessoas talvez... O brasileiro é louco para valorizar o dos outros e não o nosso, né? É verdade. Quando nós vamos lá para fora, e o Marcos já foi muitas vezes, sabe disso, nós somos respeitadíssimos. Você sabe por quê? Nós vamos na Toscana e damos aula de vinho toscano. Nós vamos no Reno, damos aula de vinho do Reno. Nós vamos para o Douro, em Portugal, damos aula de vinho português. Por que isso? O Brasil, o Japão, a Inglaterra e os Estados Unidos são os 4 países do mundo que têm vinhos do mundo inteiro. Verdade. Aí você vai, por exemplo, na Toscana e quer tomar um vinho do Vêneto, o plano não tem. Ele diz, você pega a estrada aqui e vai lá no Vêneto e toma lá, porque aqui nós não... É verdade. Ninguém conhece o resto dos vinhos do mundo, a não ser os vinhos da sua cidade, da sua região. E ele nasce, vive 100 anos bebendo aquilo e morre bebendo aquilo. Aí chegamos nós, de um país... Vocês conhecem o país muito jovem, né? A fama que nós temos, o negócio aqui é só samba, carnaval, não sei o quê. E a gente estraçalha. Mas estraçalha no sentido lato da palavra. Nós chegamos lá, eu já tive até o privilégio de dar palestra. Eu dei palestra de vinho alemão no Deutschen Wein Institut, na Alemanha. Já dei uma. No Douro, no Porto, então, várias vezes, em congressos. Aliás, vale lembrar, você sabe muito melhor do que eu, que Portugal é o único país também que tem vinhos de todos os lugares, em todas as regiões, né? Não é? Agora, não, mas isso é um Portugal moderno. Mas, antigamente não era até 10 anos atrás, não tem nada disso. Ninguém nem quer saber. Você não acha em Évora, por exemplo, um vinho alemão? Do Douro. Nunca. Não, os internacionais não. Não, então, mas Portugal, as regiões até que se trocam os restaurantes. Porque você vai em Mendoza, você vai numa região, só tem aquele vinho daquele local. O do vizinho, fala, não temos vinho do vizinho, só o nosso aqui. Exatamente. Então, vocês não sabem, mas o nível médio do consumidor brasileiro, em termos de educação vinícola, aos que gostam de se estudar, dedicar, aos trabalhos, aqueles que são frequentadores que foram da SBAV, que são da ABS, que faz um trabalho enorme aí pelo Brasil, formando gente e tal. Nós temos uma cultura de vinhos bem eclético, né? É muito respeitada no mundo. Então, o pessoal fica admirado, os enólogos e tudo. E olha, sabe que os enólogos todos do resto do mundo têm uma possibilidade que o coitado brasileiro não tem. Ele se forma e vai viajar. Ele vai fazer vinícola na Nova Zelândia, vindima na Nova Zelândia, depois vai para a Califórnia, aí um dia vai para Portugal, depois de Portugal aí é que ele volta para o país de base dele e vai trabalhar na enologia no seu país de base se quiser. E acontece coisas malucas, por exemplo, tem uma vinícola aqui embaixo, no Uruguai, maravilhosa, chamada Castillo Viejo, que abriu estágio para quem quisesse vir. Veio um jovem da Nova Zelândia, lá. Ele veio fazer uma vindima.
E ficou até hoje, porque casou com a filha do dono, da vinícola. Ok? Putz, maravilhoso. Né? Acertou Por exemplo, na loteria ali. então, o Philippe Mevel da Chandon, né? Chegou em 90 para ficar 2 anos e Tá lá se até casou, hoje. conheceu a sua esposa em Garibaldi, está casado há 30 e tantos anos. Não voltou, porque a Chandon, cada 2 anos, trocava o enólogo no Brasil. Tive o Mário Reis. Ele resolveu esse problema. Ele veio, ficou, bom, ficou. Mas todo enólogo que se forma no resto do mundo, na Austrália, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em Davis principalmente, em Bordeaux, na França, eles voltam para o seu local de origem, mas eles vão conhecer o mundo. Eles fazem vindimas em todo lugar do mundo para aprender terroir, que todo terroir é diferente do outro, estilos de vinho, tem que aprender. E o enólogo brasileiro, agora que está começando a viajar, porque é uma coisa que custa caro, né, para fazer esse tipo de trabalho, e o enólogo brasileiro, que é uma profissão ultra recente no Brasil, a profissão mesmo oficial de nível universitário tem menos de 15 anos, antes era só técnico, e hoje já estamos com 6 escolas de enologia no Brasil, que é uma maravilha, tem uma até em São Roque, aqui, federal. É, maravilhoso. Então, nós assistimos isso tudo. Então, isso não é uma história de saudosismo, muito pelo contrário. Eu partilho muito da ideia do querido amigo Didu Russo, que o Didu disse que vai viver 180 anos. Eu sei que eu vou viver 175. De gravatinha, borboleta. De borboleta e tal. Mas ele falou que é 180, para mim 175 tá bom. Mas, como falou o Marco agora há pouco, né? Nós somos bandeirante nesse negócio. É verdade. A gente foi bandeirante nisso, com muito orgulho. Verdade. E depois fuçamos a literatura, escrevemos a nossa literatura. E o que mais apanhamos bastante com mudanças de política, com mudanças de planos econômicos, cada tempo em tempo tinha alguma coisa acontecendo e mudou tudo de novo. A regra, você está no meio do jogo, mudou a regra agora. Agora não pode fazer mais gol de longe, só de perto. Agora não pode fazer, não tem mais pênalti. Ainda fizemos uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é as viagens. Ou seja, é nossa profissão, né? Graças a Deus, todos que estão nela, eu sei muito bem que a exercem com muito gosto e alegria. Você vê, eu administrador hospitalar, o Jorge Luque é engenheiro, o Amarante é engenheiro. Eu sou publicitário. É economista, quer dizer, eu sou publicitário e estou aqui. Então, e foi trabalhar com vinho. Então, além da gente trabalhar com vinho, que gosta, né? Ainda faz o que gosta. E eu costumo brincar lá no Pão de Açúcar, todo mundo sabe disso. Toda a empresa, até os presidentes sabem, os diretores se divertem quando eu digo para eles que os 2 cargos mais importantes do Pão de Açúcar é o presidente do conselho e o meu. E aí, isso eu falei numa reunião de diretoria, todo mundo, aí ficaram me olhando e falaram, o presidente do conselho é pelo quanto que ele ganha de salário, e o meu é pelo quanto que eu bebo. Então, ou seja, são os 2 cargos mais importantes da empresa. Porque você fazer o que gosta, né? E beber... E ainda poder provar tudo no isso. trabalho, em horário de trabalho. Né? O pessoal da segurança uma vez me chamou e falou, mas o senhor tem que começar às 8? Eu, 8 horas da manhã, na minha sala, estava provando vinho, que tem as câmeras. O pessoal da segurança, mas o senhor já está bebendo, seu Camarão? Eu falei, estou trabalhando. Não estou bebendo, estou trabalhando. E não sou alcoólatra, né? Não. Então eu digo para as pessoas, gente, não tem nada melhor no mundo do que fazer o que você gosta. É verdade. E ao mesmo tempo, como está fazendo, está construindo e ajudando um segmento que é importantíssimo na economia, na história, na vida das pessoas, que é uma profissão tão digna, tão bonita. Eu digo para todo mundo que me procura, eu queria montar uma vinícola. Eu falei, você vai fazer um grande negócio para os seus bisnetos, se eles tiverem juízo. Não é? Porque você não vai ver nada. Tem que cuidar do campo, tem que esperar uma vez por ano, tem que ter todo Cabral, isso é igual plantar sobreiro, né, cara? Imagina. Bom, sobreiro é pior ainda. 25 anos para dar a primeira colheita, depois de 10 em 10, cara. 9 em 9. Não, 9 em 9.
É 9 e 9. Não, e a primeira colheita dá entre 14 e 17 anos. Nossa Senhora, Que imagina. pior que esse só tem uma, não sei se você sabe. As tâmaras. Que dá em De 100 em anos, 100. né? O ditado diz que quem dela planta, dela não come. Isso né? aí. Isso aí. Então, 100 anos as tamareiras. Você falou uma coisa que eu me lembro, veio agora rapidamente na minha mente, você falou fazer o que gosta. Eu lembro que na escola, já saí na nossa época, tinha o colegial, né, que hoje não é mais colegial, e eu lembro que um professor falou assim, que ele, todo mundo perguntou, o que vocês vão estudar? Que faculdade? Todo mundo estava indeciso. Ele falou a seguinte frase: escolha uma profissão que você nunca mais terá que trabalhar. Porque você vai amar, você não vai mais trabalhar. Claro. E eu nunca mais esqueci isso daí, realmente. Escolha. Também. Escolha uma profissão que você não precise trabalhar. Não, que você nunca mais terá que traballar. Porque você ama, né? Você disse, eu comecei a estudar com 19 anos, com aquela história da primeira garrafa que eu ganhei do meu sogro, que eu tomei de vinho do Porto. Levei a sério, estudei para show e tem uma ligação com o Porto todo especial. Já tive lá 63 vezes, né? Nossa Senhora. O cara da alfândega até fala assim, pode passar, seu cara, não precisa nem mostrar eu tenho um verdadeiro... Aqui em casa eu tenho um verdadeiro museu. Se eu virar aqui para você ver atrás dos armários, o que tem, eu tenho um verdadeiro museu de negócio de vinho do Porto e tal. Mas comecei com 19 anos e fui trabalhar na área médica. Além que você falou, fui propagandista, depois fui gerente de produto de uma indústria americana de suturas. Eu trabalhava com sutura e entrava no campo cirúrgico. Tive o privilégio de entrar em sala cirúrgica com o professor Zerbini operando o coração, no HC. Eu vi tudo isso. Eu tinha 23, 24 anos, já casado, com 26 anos já tinha 3 filhos e tudo mais, mas nunca deixei de estudar vinho. Aí quando chegou nos 30, que teve um acontecimento na minha vida em relação à administração hospitalar, porque eu fiz faculdade para poder estar no segmento, né? Falei, não vou fazer medicina, mas vou ser administrador hospitalar. E esse acontecimento me aborreceu tanto, que eu falei, olha, eu vou largar disso aqui e vou me dedicar. E falei para a Leda, olha, eu vou largar tudo e vou me dedicar ao hobby, porque até então eu estudava vinho como hobby. Falei, eu vou me dedicar. A Leda falou, olha, como boa descendente de alemão, extremamente racional e pouco emocional, né? Ela falou, faça o que você quiser, não deixando faltar nada aqui em casa, pode fazer o que você quiser. Então eu entendi a mensagem e me lancei para trabalhar com vinho. Foi aí que eu fundei a SBAV e comecei a conhecer pessoas e tal, e nós fomos embora. Então, adoro essa profissão. Isso eu tenho certeza. O material todo que eu trabalhei com sutura cirúrgico, que é um material nobre. Eu trabalhava com os grandes mestres da cirurgia, conheço todos, né? Hoje já morreram um monte, mas eu lidava com aquela gente. Pra você ter uma ideia, o famoso professor Raul Kutaisi, que hoje é o grande diretor do Sírio-Libanês, eu conheci ele estudante. E ele ainda foi fazer curso de vinho comigo na Casa Cabral. Nossa! Né? Então, eu tenho uma ligação grande com esse pessoal todo. Legal. Mas eu falei, puxa, eu gosto tanto de vinho, eu acho que eu vou vencer nesse negócio. E consegui. São 40 anos na profissão, com mais 11 de estudos. 11 de estudo de vinho. E aliás, levei muito a sério. Isso daí fez com que o meu investimento pessoal era em livros. Né? Eu tenho uma biblioteca com 1.500 livros de vinho. Né? Outro dia meu neto entrou com os amiguinhos dele e falou, olha o Google do meu avô aqui. Ó. A biblioteca enorme. Até achei que você ia gravar dentro dela, né? Porque a decoração atrás de você, são os livros. Que não acaba mais. Então, quer dizer, isso fez com que a gente levasse muito a sério esse negócio. Né? E leva a sério até hoje. E a nossa briga não para, porque você bem disse com muita propriedade. Temos um problema danado de legislação. Um problema injusto de impostos. Terrível. Que fazem com vinho. Eu não digo nem o importado, eu digo o nacional, para em vez de melhorar o nosso... É verdade. Ajudar o produtor nacional, que dá emprego para tanta gente na Serra Gaúcha, nas novas fronteiras do vinho do Brasil, que estão crescendo. Você viu que nós temos... Hoje temos um vinho no Mato Grosso,
em Goiás, em São Paulo, em Minas. Inaugurou, há 3 meses atrás, uma vinícola gigantesca em Garanhuns, em Pernambuco. Nossa. Se você vê as instalações, você pensa que você está na Europa. A entrada, os jardins, parece um jardim europeu, lá em cima, em Garanhuns, em Pernambuco. Então, eu fui um dos primeiros a visitar o Vale do São Francisco, quando começou, na época ainda dos vinhos do Pérsico Pisamiglio, né? Quando o Franco Pérsico foi fazer a primeira vinícola lá, junto com o Mamoru Yamamoto, o japonês, né, que começou. Então, é um esforço enorme para a indústria vitivinícola brasileira, que é todo ano castigada com uma série de impostos. São desprezados, ninguém olha para o setor. Ninguém olha para o setor. Sabe, ninguém me liga. Então, e é um agronegócio. Além dos contrabandos, né, que agora a porta está aberta, o que entra de vinhos contrabandeados é impressionante. Eu não tenho nada contra quem planta soja ou que cria boi, ok? Mas vinho dá um pouco mais de prestígio, né? E é mais gostoso, né? Então, eu brinco muito no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é hoje o maior vendedor de vinho do Brasil. Então eu digo, gente, não é melhor ser conhecido como o maior vendedor de vinho do Brasil do que o maior vendedor de homo? O que você ganha sendo o maior vendedor de homo no Brasil? Que prestígio é esse, né? Não tenho nada contra o homo. O homo é ótimo, serve aqui em casa, a gente usa para lavar roupa. Mas que prestígio traz para alguém ser o maior vendedor de homo? Não tem. Agora, e o que o prestígio que traz para quem é o maior vendedor de vinho, ou que tem o melhor açougue, por exemplo, a melhor seleção de frutas, legumes, verduras. Então, é a mesma coisa. O agronegócio está muito voltado para esse negócio de soja, café, e boi, e grãos e tal, não sei o quê. Mas a fixação que a vitivinicultura provoca numa região onde ela agrega a família, que é um negócio fundamental, a família está junta, e a família está zelando pelo nome. Por exemplo, eu não conheço a soja do Marco Antônio. Não sei se você tem plantação de soja. E também quando eu comprar um bife, não vem com as tuas iniciais. Olha, esse boi quem criou foi o Marco Antônio. Não tem identificação, né? Mas em compensação, uma família que trabalha há mais de 100 anos, 50, 70, tem um orgulho de pôr seu nome num rótulo e cada ano ir melhorando. E o mundo todo conhece, né? E o mundo todo conhece. E põe a família para estudar, né? Antigamente não, põe a família para estudar enologia, põe o nome no rótulo e eleva uma posição social, eleva uma região, vira um ponto de atração, que aí entra o enoturismo, né? Exatamente. Nunca ninguém foi até o Mato Grosso para ver um campo de soja, passear num campo de soja, ou vai para o Pará para ver... E tomar o leite de soja, né? Entendeu? Então, falta um pouco, não é que eu quero puxar sabinha para a nossa brasa, não. Falta um pouco de visão a longo prazo. Falta. É esse setor. Não, precisa colocar alguém que beba bastante vinho, não pinga lá no poder, né? Tá bom, isso aí, que bebe pinga, nós estamos lotados, já tivemos, né? Não vamos entrar no mérito. Não vamos entrar no mérito. Mas diz uma coisa, outro dia eu li uma história que eu não sabia, você não contou. Bom, também a gente ficou tanto tempo sem se falar. Eu soube de uma história que uma visita lá no Real Companhia Velha, o dono chegou um momento e falou assim, você tem 30 minutos para pegar tudo que você quiser e tiver direito. Como foi isso daí? Verdade? Foi em 82. Foi onde eu comecei a minha coleção de rótulos de vinho do Porto. E eu tenho tanta coisa. Olha, hoje 15 mil rótulos, né? 6 mil rótulos de vinho do Porto e 440 livros sobre vinho do Porto. Senhora. Fora documentos e cartas pessoais que eu me correspondo com todo mundo lá. Bom, mas a Real Companhia Velha havia comprado 18 ou 19 vinícolas num período assim de 1955 até 1970. E quando ela comprou as marcas, comprou tudo e ela tinha um depósito grande, com umas prateleiras enormes, com os pacotes de todos os rótulos dessas empresas que ela comprou. Nem usava, ela não usava, mas estava lá, porque ela tinha os rótulos dela. E um dos administradores, o Augusto Soromenho, grande amigo, o Augusto, quando acabou o almoço, que nós já tínhamos tomado, eu, ele e a Leda,
algumas garrafas de vinho, nós estávamos numa alegria incomensurável. Eu falei, Augusto, eu queria alguns rótulos para minha coleção e tal. Não sei. Ele me abre esse depósito, olha para mim, para ler e diz assim, vocês têm 30, porque dali 30 minutos vinham me buscar com outro compromisso. Vocês têm 30 minutos para pegar tudo o que quiser. Olha, você conhece, solta 2 crianças de 10 anos na Disneylândia. É igual aquelas gincanas, né? Você tem 3 minutos para pegar tudo no supermercado. Olha, Marco, eu saí... E sem carrinho você estava, né? Você estava sem carrinho. Ó, deram 2 caixas, eu só vim ver em casa, que depois eu abri, aí comecei a escrever para todas as vinícolas, e fui pedindo, fui juntando. Bom, hoje, até onde consta, a coleção por raridade, a maior que tem, é minha, né? Já teve até grandes colecionadores de Portugal querendo comprar, eu falei, não, isso aqui já tem destino certo, a minha coleção de rótulos será doada para o Museu do Douro, que tem um museu, né, na Régua, na cidade da Régua, no Douro, tem um Museu do Douro, e eu acho que isso tem que ser preservado num museu para que todos tenham bastante acesso. E por falar Como? Não, depois eu vou te fazer uma pergunta, você falou de museu, eu lembrei um negócio. Então, e aí o que acontece? Eu tenho esses rótulos todos desde aquela época, que estão comigo desde 82, e vai somando, né? E eu sou um chato, porque eu escrevo para as gráficas de Portugal, né? Ninguém quer mandar, eu falo, não, a vinícola autorizou, pode me dar, porque eu quero um exemplar só de cada, né? Eu tenho que estar atualizando, porque todo ano lançam-se novas colheitas, tem os vintage, por exemplo, em 2018, 87 empresas declararam vintage. Então tem 87 rótulos novos de Porto vintage, dando sopa que eu preciso ter na coleção. Haja espaço. Aliás, depois tem um rapaz que perguntou aqui, depois vou ver, sobre vinho do Porto, vou deixar você responder. Você falou de museu, essas coisas. Aquela exposição de toda a sua coleção de rótulos vai acontecer? Então, nós estamos negociando, o consulado português está colaborando com isso. Eu tenho a intenção, que a pandemia mudou o país, né? Mudou o mundo, mas né? A minha intenção era botar a coleção na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, lá na Estação da Luz. E está tudo pronto já, só não foi reinaugurado porque havia um acordo, aquilo está a Fundação Roberto Marinho no meio, o governo do Estado, agora o governo pegou para administrar. Tem ali uma jogada que tem que ser resolvida. Mas é minha intenção, e ainda vou conseguir, eu já fiz um livro sobre a coleção de rótulos, né? Eu tenho um livro editado sobre a coleção dos rótulos, onde eu destaco alguns e conto as histórias, porque a coleção de rótulos ela é dividida por tema, né? Ela é temática. E é muito bonito. E falar nisso, vamos aproveitar já o gancho para falar dos seus livros. Aliás, tinha tanta coisa para falar, eu queria perguntar do Pão de Açúcar, tudo, mas vamos lá. O senhor Cabral, fala. Então, e aí a coleção de rótulos, quem estiver nos assistindo, que aguarde, mas uma hora, qualquer história, ela está no forno, vai sair, porque é muito bonito. Eu tenho rótulos desde 1863. Nossa! São rótulos lindíssimos. Estão inteiros. Em alto relevo, dourado. Olha, são verdadeiras obras de arte, no meu modo de ver. E tem história, porque cada rótulo tem uma história. Isso aqui é bonito. Isso que é bacana, né? Não, tem um porquê dos rótulos, temos os nomes das mulheres, né? Tinha gente que colocava o nome do cachorro, por exemplo. Tem vinho do Porto com o nome do cachorro, do cara e tal, e ele fez vinho do Porto em homenagem ao cachorro dele, que ele gostava. E tem coisas muito bonitas. Deve ser sensacional passear nessa história, né? Vendo os rótulos, deve ser muito legal, muito bom. Então, esse é um dos livros, né? O primeiro foi aquele Presença do Vinho no Brasil, a história do vinho no Brasil. Está aqui. Né? Esse aí, ó. Tá até o contrário, que aparece o contrário. Aparece o contrário. Presença do Vinho no Brasil. Esse foi, você assinou aqui, 2005. 2005. Não, e ele foi um pouco antes. Acho que você recebeu, porque acho que foi lançado em 2002, 2003. Bom. Legal.
Bom, esse é bonito porque o mais bonito da história desse livro foi o primeiro livro no Brasil escrito sobre a história do vinho no Brasil. E se você ler no prefácio, qual é a intenção do livro? Despertar na juventude o interesse por essa história e aumentá-la, procurar mais coisas, pesquisar mais coisas. Hoje tem mais meios de pesquisa e tudo mais. Tem muita história ainda para ser contada. Esse é um livro que, se eu quisesse fazer um segundo e um terceiro volume, tem material para ser escrito. Esse foi o primeiro. O segundo foi a história dos rótulos, né? Que é Porto, um vinho e sua imagem, que conta esse aí, esse preto. Esse então, aqui você assinou em 2009. Aí, Foi isso? acho que sim. Olha lá. É, isso aí. Primeira edição. Terceiro, essa é a história dos rótulos. É. O terceiro é aquele A Mesa e a Diplomacia Brasileira. Esse eu não tenho. Então, não tem ainda, vai ter. É a história, eu gosto muito de uma mesa muito bem arrumada, então fiz uma pesquisa sobre a história de 100 anos de banquetes do Itamaraty. Como é que se monta um banquete oficial. Então tem história ali que... Não acaba mais. Algumas você se orgulha, outras você tem vontade de mandar prender os autores daquilo tudo, né? Tamanha bagunça que era aquele negócio. Bom, eu não sei como é que está hoje, mas é o que fiz. Depois vem o livro Master, que, em colaboração com o Manuel Poças, né, o grande amigo Manuel Poças Pintão, que é o meu melhor amigo lá no Porto, um querido amigo com 83 anos. Quando ele se aposentou, eu falei, Manuel, você acha que você vai ficar sem fazer nada? Vamos escrever um dicionário de vinho do Porto. Ele falou, como? Eu não tenho capacidade. Eu falei, não, tem, olha aí. Olha a idade do livro. 600 e poucas páginas. Tem 3.200 verbetes. Muito legal. 2011. Isso, esse foi desse aí. É isso aí. E é uma obra de referência que nos deixou muito felizes, porque nós ganhamos um prêmio internacional na Espanha por ser o primeiro dicionário de um único vinho no mundo. Né? Até então não tinha um dicionário de Bordeaux, um dicionário de Jerez, hoje tem um monte. Hoje tem de tudo. Foi o primeiro. Hoje foi o primeiro a ser lançado. E ele é ilustrado. O bonito dele ser ilustrado é que as empresas antigas que tenham rótulo, eu peguei na coleção. Então aparece rótulo aí que nunca ninguém nem viu na vida e ele está aí. Tudo ilustrado e tal. Então é muito interessante porque não é só uma obra. Aqui alguns aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Tem ilustrações e rótulos antigos, coisas muito bacana. Vale a pena ter, vale a pena. Esse foi o quarto. O quinto foi um que o Itamaraty pediu para eu escrever, que chama-se Imagens da Diplomacia Brasileira, uma pesquisa iconográfica que eu fiz, porque gostaram do trabalho que eu fiz dos banquetes. Então, eu fiz uma pesquisa iconográfica antes do descobrimento do Brasil, já nos mapas que existiam, até o final do governo Lula. Eu separei mais de 300 fatos históricos que tem muito a ver com a história da diplomacia brasileira. Eu fiz a seleção das imagens e as legendas delas todas, contando a história de cada uma. E, por último, um livro que não está aqui no Brasil, só tem em Portugal, que é uma história das imagens dos rótulos da Casa Ferreira, que desde a época que depois faleceu Dona Antônia, quase no início do ano de 1900, a família teve que fundar uma empresa. Então, aí saíram uma coleção de rótulos, mais de 1.500 rótulos a empresa tinha, porque a Ferreira é quem tinha o maior estoque de vinho do Porto, né? Quando Dona Antônia morreu, em 1894, 95, ela deixou 13.500 pipas de vinho do Porto. Nossa! Pra você ter uma ideia. Né? Alguém bebeu depois, né? Não, e 22 quintas. Tinha 22 propriedades no Douro. Né? Algumas de 500 hectares plantadas, como a Quinta do Vesúvio, por exemplo. E eu fiz um livro, esse só está lá em Portugal, e quem vende tem nas livrarias, e a própria Ferreirinha, no seu showroom, quando recebe os turistas, tem lá o livro. Né? Então, e agora vem um novo aí. Está no forno, mais um. Que legal. Vem agora o Vinícolas de Charme de Portugal. Ah, que bacana. Tem 69 vinícolas, onde eu recomendo o enoturismo. Quem quer ir para Portugal e visitar,
vai conhecer, tem a história da vinícola, tem algumas fotos, a direção, onde é que está e tudo mais. Seria mais um guia, né? Um guia para fazer. E tem mais 5 ou 6 na cabeça e no prelo, aí, nos arquivos aí, todo... Legal. Esperando, se tiver tempo, vamos editar. Aliás, nós temos também aqui um ouvinte, que é o César Romão, também escritor, tem 5 livros espalhados pelo mundo em 51 países, e é palestrante também, grande amigo. É bacana. Agora, quando alguém, onde a gente pode encontrar seus livros, antes que alguém pergunte? Porque hoje as livrarias desapareceram, né? Só via online. Marcos, os livros estão comigo, o estoque todo está comigo. Está igual o César Romão, mesma coisa. Não, está comigo, porque aconteceram tanta coisa no meio do caminho, você não queira saber, ele deve saber melhor do que eu. Mexer com livro no Brasil é complicado, né? Vendem para você receber uma novela, o controle, é uma confusão. E eu não tenho nota fiscal, então alguém que quer e eu tenho a possibilidade de entregar, eu vou e entrego em mãos. Né? Mas precisa mandar, que nem já pediram para mim, põe na Amazon tudo e tal. Eu falei, mas eu não tenho nota fiscal de entrada disso, para dar uma saída tudo mais. E não quero encrenca, não quero, nessa altura da vida, eu não vou arrumar uma encrenca com negócio de imposto e tudo mais. Então, a grande maioria dos livros eu oferto, alguns que querem comprar para dar de presente no fim do ano. Por exemplo, teve uma empresa no ano passado que comprou 50 dicionários para dar de brinde para os seus clientes, né, que queria dar. Então, acontece, se alguém tiver um interesse, que escreva, né, tem aí o meu e-mail, é muito fácil, é cabral.porto@uol.com.br. É isso aí. Escreve para mim, eu passo o preço e se a pessoa quiser. Eu até entendo. São livros de referência. Ou entra no inbox do Insta também, né? Que é Cabral. Cabral Vinhos. Cabral Vinhos, isso aí. Cabral Vinhos, porque no YouTube é Cabral dos Vinhos. No YouTube, dos Vinhos. E no Insta, aliás, Cabral. No YouTube tem 120 programas. Muito bom. 32 são receita de bacalhau. Recomendo. Eu fazia na época da Casa Cabral. Né? Nossa, maravilhoso. Bacalhau, e eu tive o privilégio de provar, de acompanhar. De provar. E você sabe, Marcos, acredite se quiser, lá nesse YouTube, nesse canal do YouTube, Cabral dos Vinhos, tem um programa meu de 12 minutos sobre etiqueta à mesa. Como é que você deve se portar na mesa para comer e tal. Muito simples. Tem 940 mil visualizações. Eu vi. Quase 1 milhão, cara. Quase 1 milhão. Falei, meu Deus do céu. E eu tenho aqui preparado um livro que vai se chamar As Mesas da Minha Vida, que eu gosto em todo lugar que eu vou comer, principalmente fora, que eu viajo o mundo do vinho, eu fotografo as mesas. E cada uma tem uma história. Então, eu vou fazer um livro chamado As Mesas da Minha Vida, né, para contar as histórias. E eu sempre gostei. Né? Tem gente aqui querendo o seu livro e já estão falando, oferece no seu Insta, que eu compro. Aí eu já ponho no Insta aí o livro. Bom. Não, a gente pode, eu posso ver isso. Agora, é uma... Aliás, antes de você terminar, porque já a gente já está ficando apertado aqui. Tem um rapaz aí, o tal de Oswaldo, que bem no começo ele perguntou, eu vou deixar para você responder. Ele quer saber quanto tempo dura um vinho do Porto depois de aberto. Então aí tá aí, ó, tá vendo? Eu estou aqui com o decanter, ó. Né? Aqui. Olha, na garrafa, você tem a tampinha, né? Se for um Tawny ou um Ruby, que você tira a tampinha, na garrafa eu guardo esses vinhos sempre na porta da geladeira, porque com esse calorão, o vinho do Porto... Essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha. Essa daí, então. Se você deixar ele fora da geladeira, a evaporação será muito maior, porque ele tem muito volume de álcool. Mas, para mim, uma garrafa chega a durar de 15 a 20 dias na geladeira e não perde as qualidades, não perde nada, tá? Você pode... Agora, quando você abrir um vintage, ou mesmo um LBV, que aí tem rolha mesmo, o vintage foi feito para ser bebido de uma só vez. Por quê? Porque ele tem qualidades que estavam trancadas, e quando tomam contato com o ar, claro, essas qualidades vêm todas para fora, você sente todas, mas
Se deixar muito tempo aberto, ele vai perdendo, ele vai oxidando levemente. Então, o vintage, isso eu recomendo para todo mundo, a gente só deve abrir numa mesa que tenha de 4 a 6 pessoas, no final da refeição, com a sobremesa. Lembra desse? Isso, olha, nós tomamos junto, aqui em casa. 1960, olha, tá vendo? Nós tomamos aqui em casa. Lembra? Então, meia idade. Aí, tava o Jorge também. Tava o Jorge, tava o Ricardo Castilho, tava o Emanuel Bassolé. Bassolé, me lembro, foi nas alturas, naquele prédio lá em cima, no andar que se morava lá. Época de vacas gordas. Mas o bacana é que você pode, então, deixar 20, 30 dias, você vai tomando um cálice por dia, né? A gente não fala, eu vou deixar um ano. Não, por favor, não deixa um ano. Primeiro que o vinho perde a qualidade. Segundo, o produtor morre de fome, né? Se você comprar uma garrafa de vinho do Porto por ano, por favor. Mas ele dura esse tempo. Você pode deixar um mês sem nenhum problema, principalmente os portos gelados, brancos, agora. A gente toma muito aqui em casa, aquele Porto de Verão, que é uma dose de vinho do Porto Seco, né? Uma rodela de limão ou laranja, o dry. 3 cubos de gelo e tônica. Né? Você faz o Porto de Verão, é uma delícia, um aperitivo grandão. E aí o Porto está sempre na geladeira, bem geladinho. Tá? Isso aí. É muito gostoso, não tem problema. Muito bom. Nenhum, tá? Cabral, nós temos mais 3 minutos. Eu queria que você colocasse suas considerações. Tá bom. E eu agradecer ao pessoal, porque nós começamos um pouquinho antes, né? Sim. Mas olha... Não falamos do seu trabalho no Pão de Açúcar, não falamos muita coisa. Eu escrevi um monte de coisa aqui e ficou num bate-papo muito gostoso, né, cara? Mas a gente faz outro. Faz outro, legal. Bom, não tem problema. Não, a consideração que eu tenho maior é o seguinte, até no programa de rádio, né, da Ralfa, aquela frase já ficou histórica, né? O melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Exatamente isso que eu quero dizer a todos que estão nos assistindo. E tem ainda mais uma frase que eu adoro, que o vinho emagrece, mas termina. Por quê? Então, mas o melhor vinho do mundo é aquele que você gosta. Por que o que eu digo isso? Porque você não precisa se prender a regras, não precisa se prender a regras ditatoriais de livro. Não, você vai comer isso, tem que tomar com vinho tal. Não é nada disso. O que você não pode, diante do vinho, é cometer barbaridades, atos de estupidez, ou seja, se embriagar, que não tem graça nenhuma. A pior propaganda para uma bebida é um bêbado. A bebida veio para dar prazer, não verdade. Para embriagar ninguém, ok? Então, se você quer tomar um foie gras com um vinho tinto doce, eu não posso dar uma opinião na sua vida, porque você gosta. Se você gosta, tome, certo? E viva feliz. É isso que é importante. Tem tanto vinho hoje para você escolher. Agora, você quer se aconselhar? Vai nas lojas, tem lá as pessoas que atendem, os rapazes que a gente forma, ou mesmo em outras lojas. Os cabralzinhos, né? Os cabralzinhos. Os cabraizinhos, que eu chamo. Não custa nada você virar para o fulano e dizer, olha, eu vou comer isso na casa de um amigo. Este vinho combina? Ele vai dizer para você, olha, se o senhor gosta até pode combinar, mas eu, se fosse o senhor, eu levaria aquele outro, porque o aroma dele vai casar muito melhor com isso, com aquilo e tal. Que você ouça, né? As pessoas têm experiência, aconselha, mas nós nunca somos ditadores do gosto. Você deve escolher do jeito que você quer, tomar do jeito que você gosta, né? Por 2 motivos. O primeiro, você gosta. O segundo, é você que está pagando. Não é que eu vou dar palpite no teu gosto. Não é? Eu tenho que ficar quieto. Mas não me deixe de tomar vinho porque você ouviu dizer de uma regra. Uma vez eu ganhei um Borgonha, me perguntaram se eu tinha as taças Gobelin, que eram aquelas taças enormes. Eu falei, não tenho. Então o senhor não vai poder tomar. Eu falei, como eu não vou poder tomar? Se eu quiser tomar em copa de requeijão, eu tomo. Na gargalo eu tomo. Agora tem que esperar ter uma taça Gobelin para poder tomar um vinho? Não é bem assim. Bom seria se eu tivesse a taça Gobelin, mas não tenho. Então tomei um Borgonha sem ser a taça Gobelin. Então, não se prenda muito a isso. E a melhor regra, quem faz é sempre você. É você que está tomando. Curta o momento. O momento é delicioso.
né? Discuta com quem está do seu lado, converse. Qual é a sua impressão? Você gostou? Ah, não gostei porque é muito seco. Aí você vai dizer, puxa, exatamente isso foi o que eu gostei, porque ele é muito seco, eu gostei. Então, você vai ver que tem diversas opiniões. E olha, é impossível que a pessoa não ache um vinho que ela goste. Porque nesse universo de vinho que existe, um deve casar com você, né? Agora, se nenhum se casa, ou você tem um problema teu, pessoal, físico, que te faz mal, que te agride o estômago, te agride não sei o quê, ou me desculpe a sinceridade, você é muito chato, porque, pelo amor de Deus, né? É impossível não ter um vinho que você não gosta. Verdade. Marcão, saúde. Saúde, foi um prazer enorme, eu tenho muito respeito e Felicidades. admiração por você, pelo seu sucesso, pela sua dedicação, pelo que você fez no Brasil. Você formou muita gente, informou muita gente. E estão pedindo aí outra live, ó. O pessoal tá querendo mais uma. Vamos marcar, Marco, a hora que você quiser, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, o seu carinho. Você não, nem tutibiou em marcar essa live, apesar que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas vão marcar. E rapidamente, você tem um carinho também por mim, eu agradeço. Parabéns. E a próxima também. Quando você me escreve, vamos marcar. Tá. Não vamos deixar o pessoal que quer nos ouvir, Isso. né? Ainda bem que querem nos ouvir, né? Porque quando eu tiver lá os 175 anos, ninguém vai querer me ouvir mais. Você nem vai falar direito, vai falar besteira. Tá bom. Então, Obrigado. uma salva de palmas. Boa noite. Tudo de bom para você. Eu não fechar, ainda dá para falar um pouquinho. Então vamos lá. Eu gostei. Olha. Mas foi bom, aqui tem bastante gente falando um monte de coisa aqui, então tem que ter outro. Estou vendo os comentários embaixo. É. Olha, eu sou suspeito de dizer, mas é um assunto fascinante. Né, fascinante. Principalmente quando a gente fica recordando as coisas. Não, aliás, você lembra aquele dia que história. nós estávamos falando das gafes dos vinhos, os malbacons, os vinhos que tem tutanos, não tem taninos. Do tutano, essa do tutano eu conheço bem. Os vinhos com aroma silvestre. Não, silvestre não. Como que é? Selvagens, né? Selvagens, Não, e tem... Olha, o melhor segredo para vinho, tem um livro português que escreve isso logo na abertura da entrada, diz assim, né? Os melhores vinhos do mundo não se guardam na adega, e sim na memória. É isso aí. Pronto. Vamos tomar, gente, sabe por quê? Amanhã a gente morre, aí aparece um outro no nosso lugar. E toma. Além de beber tudo que nós juntamos a vida inteira, ainda vai reclamar que é pouco. Vai dizer, pô, seu marido não tinha gosto, hein? Deixou tão pouco vinho, pô. Verdade. Né? Então, bebe, né? Ou faz como eu, que já deixei por escrito. No meu velório, é para levar todo o vinho do Porto que eu tenho em casa e servir no velório. Eu quero todo mundo alegre. Para no dia seguinte, quando alguém se encontrar, vai dizer, olha, você foi no velório do Cabral? O cara fala, não, pô, você não sabe o que perdeu. Nós bebemos. De vinho, né? Tudo dele, né? Tudo dele. E coisa boa, entendeu? Eu tinha um cliente que falava assim, se você não tomar seu vinho, alguém vai tomar. Então eu estou tomando toda vez o meu vinho. Exato, alguém vai tomar. E olha, tome cuidado, porque ainda quem toma ou não tem gosto, ainda vai meter eu não entendi nada. Não, que você deixou pouco. É verdade. Pô, mas só isso, pô. É verdade. Estão falando aqui que estão com saudade das suas palestras lá em Campos do Jordão. Isso, eu subia todo ano. Todo ano eu dava mais ou menos 6 a 8 palestras em Campos em julho. Era uma delícia, um frio desgraçado, era um motivo a mais para beber. Era uma alegria. Com a pandemia tudo mudou, mas isso vai acabar. Brevemente a gente volta tudo normal, né? Se chinês soubesse beber vinho como nós sabemos, não teria feito essa bobagem. Viu? Pois é, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos esperar. Tá bom. Agradeço, meu amigo. Um Dá um beijo aí à Leda. A Leda é a esposa dele, para quem não sabe. Estão sempre juntos. Gosto muito dela, de vocês. E vou no barzinho lá da Santa Leda, lá em Jundiaí. Barzinho não, barzão. É um barzão, é? É que barzinho a gente lembra de lugar, né? É isso aí, tá? Tá bom. Abraço, Abraço para vocês. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Até mais. Amém.